sofre algum tipo de violência a cada 30 segundos. Estamos falando de um país em que o último relatório da de transparência salarial do Tribunal de Justiça, que nós ainda temos uma sociedade onde mulheres recebem pelo menos 30% a menos que os homens, e que dentro da lógica feminina, a mulher negra, em relação à não negra, ela ainda tem uma perda salarial de pelo menos R$ 1.000. Então, nós estamos dizendo que falar sobre gênero, falar sobre mulheres, nós estamos endossando um discurso que ele é múltiplo, ele é variado, ele tem muitas frentes para a gente lidar, e aí é função, né, de que se sinta toda a comunidade abraçada, convidada para participar das nossas atividades, porque só a gente consegue melhorar enquanto sociedade a partir de que a gente assume esse compromisso coletivamente, tá? E falar de mulheres, né, é falar sobre gênero. E aí eu vou só contextualizar aqui rapidamente a categoria de gênero, frente à história da construção coletiva das mulheres, historicamente, né? Quando a gente fala de termos de gêneros, quando a gente fala de gênero, mas inicialmente na sociedade de hoje, é problemático. A gente sabe que há uma modificação da percepção e uma depreciação da percepção. E aí é importante dizer que gênero, ele não é um viés ideológico especificamente. Gênero é uma categoria de análise e um conceito. Enquanto categoria de análise, gênero, ele pressupõe um estudo relacional entre homem e mulher. E enquanto um conceito, ele busca perceber o que são esses papéis de homem e mulher ao longo do seu tempo. Então, o que era ser homem e mulher na antiguidade, o que era ser homem e mulher na medieval, moderna, temporalidade do nosso tempo. Não é possível falar de gênero sem pensar mulheres e homens de forma porque um só existe em relação. E especificamente para o nosso tempo, e aí deixa eu só ler aqui, com a ampliação do conceito de gênero, porque nós vamos ter uma intelectual que chama John Scott, na década de 80, que vai ampliar, vai dizer assim, gênero não é só sobre a questão de homem e mulher. Quando a gente pensa num papel de construção social, né, no sentido, o que é socialmente construído como homem, o que é socialmente construído como mulher, hoje nós temos essa discussão sobre os papéis sociais, né, da sexualidade principalmente. Então, portanto, o gênero não é só sobre mulher e homem, mas hoje englomera a comunidade LGBTQIAPN+. Por quê? Porque está se discutindo o que é masculinidade, feminilidade, e é sobre isso. O que a gente percebe sobre masculino, sobre feminino em nosso tempo. Eu consigo pensar gênero nessa situação alargada para outros tempos antigos? Não, porque são demandas do nosso tempo. Mas como o nosso tempo, a categoria e o conceito de gênero está a pensar a igualdade desses papéis que são socialmente construídos e diz o que nós temos que ser, o que nós temos que ser, e etc. Tá? Gênero também, da sua forma ampla, relacional, não é possível eu falar de gênero só pensando em mulheres, só pensando no homem, só pensando na comunidade LGBT. É, LGBT, eu vou falar LGBT, mas toda sigla, que é porque. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu também não consigo compreender gênero, a lógica de gênero, a categoria de gênero, fora de outras relações. Então, falar da mulher hoje e o que é o seu papel socialmente construído, com certeza tem que levar o conceito da categoria de classe social. Uma mulher rica não é a mesma coisa, não tem as mesmas condições que uma mulher pobre. Uma mulher branca ou não negra não é traz o mesmo peso para uma mulher negra. Uma mulher o mundo do trabalho feminino, ele é absolutamente diverso entre as próprias mulheres, entre mulher e homem, entre comunidade LGBT em relação à mulher, entre comunidade LGBT em relação ao homem dentro da heteronormatividade. Então, nós estamos dizendo que, para eu falar de gênero, especificamente nos dias de hoje,
é algo absolutamente diverso, relacional e que tende a construir, tende a pensar, tem que pensar todos os aspectos da diversidade. Porque o conceito de gênero hoje, a concepção de sociedade que a gente tem, é sobre isso. É isso, né? Mas voltando às mulheres, e aí, porque nós estamos falando de mulheres agora, é gênero em relação à mulher, as discussões de gênero, elas se remetem ao princípio da Revolução Francesa, né? Século XVIII, quando nós temos o confronto, né, de uma classe emergente, que é a classe burguesa ali na França, que já não se adequa aos moldes de uma monarquia absolutista, né? Todo mundo aqui fez história no ensino médio, lembra lá do rei com poder total. E aí a burguesia ela se levanta contra aqueles princípios do absolutismo e vão fazer um processo de Revolução Francesa e ali se funda a Carta de Direitos do Homem e do Cidadão, confirmando que é cidadania, confirmando que esse rei não tem mais esse poder absoluto, confirmando que nós, como uma comunidade política, vamos tomar as decisões, etc. E a partir das mulheres, naquele momento, foram figuras assim, fundamentais no processo revolucionário. Então, mulher, sim, foi no fronte de batalha, mulher pegou em arma, mulher também se fez presente, inclusive se formou ali a primeira carta de direitos da mulher e da cidadã de França. Óbvio que depois, né, pelo desenrolar dos fatos históricos, a mulher ela não consegue garantir direitos políticos específicos. Isso nós estamos falando do século XVIII. Ela volta a um papel secundarizado no cenário político e social. E esse debate só vai ser retomado no início do século XIX, início do final do século XIX, que aí sim estamos falando da primeira onda feminista. E aí, como eu estou dizendo, da primeira onda feminista, as demandas dessa primeira onda feminista são demandas básicas de poder votar, de poder trabalhar, de poder ter um tipo de salário, de poder ter voz nas decisões políticas, ainda são questões básicas, né? Bem, nós vamos ter manifestações em cima de manifestações, até que a gente chega no início do século XX com as demandas da segunda onda feminista. E a segunda onda feminista, ela já consegue ampliar, né? Vou voltar, isso a nível internacional. Especificamente, a primeira onda feminista, ela só vai chegar ao Brasil no século XX, no início dos anos 30, do governo de Getúlio Vargas, que vai ser o primeiro governo que vai garantir às mulheres postos de trabalho, que vai ser o primeiro governo que vai garantir o sufrágio universal feminino, ou seja, o poder de voto. Pergunto para vocês, nossa, que, né, do Vargas, maravilhoso, auxiliou na gente, né, dando direito à mulher. Não, na verdade, você tem um projeto estabelecido de Brasil naquele momento, que é um projeto de desenvolvimento industrial. E mulher passa a ser vista como força de trabalho necessária a esse processo industrial. E aí é importante pontuar isso, porque a gente não pode ser leviano e levar uma história em cima de governança e dizer que é o governo que é isso que está fazendo. Não, quem faz é a força social. Nós, no início do século XX, 1930, 1937, somos resultado de 2 séculos de mulheres lutando, de mulheres se revoltando, de mulheres se manifestando em prol dos seus direitos. E é quando chega aqui por uma demanda de processo produtivo. Ponto. No que chega, óbvio que, como eu falei, 8 de março, ele é uma data simbólica que conglomera uma série de manifestações que nós tivemos ao longo do mundo, né? Aqui no Brasil, nos anos 30, igual. E aí nós temos a segunda onda feminista, já nos anos 60 e 80, não só no Brasil, mas no mundo. Aqui no Brasil, inclusive na época de Getúlio Vargas, eu só me esqueci, é importante a gente dizer da fundação da, vou colocar aqui, peraí, da fundação da Federação Brasileira de Progresso Feminino, encabeçada por Berta Lutz, que ela, inclusive, vai começar a defender o direito da mulher, vai defender o direito da mulher em todas as nuances, defender o direito da mulher pelo trabalho, por direitos políticos, sociais, etc. Bem, a segunda onda feminista, ela começa no século XX, né, em meados dos anos 60 e 80,
e ela vai ser uma reação ao processo de domesticação da mulher. E domesticação em que sentido? Nós já estamos num contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Enquanto nós estávamos na guerra, enquanto os países estavam se degladiando na guerra, né, pelos seus interesses, etc., quem foi para o fronte produzir arma, produzir bomba, enfim, quem deixou de ser feminina para ter produção de produzir arma foram as mulheres. E quando os homens encerram a guerra e se retornam, eles querem as suas esposas lindas, plenas, né, castas, belas, recatadas do lar de suas casas, esperando o marido chegar do trabalho. Não querem conceder direitos, não querem, querem retroceder os direitos. E aí, dos anos 60 aos 80, a gente tem uma série de manifestações no mundo em prol da mulher ativa, da mulher trabalhadora, e aí nós vamos ter outros tipos de pauta. Se ali no final do século XIX, no início dos anos 20, no século XX, nós estamos falando de direito ao voto, nós estamos falando de direito ao trabalho, etc. Dos anos 60 e 80, eu estou ampliando esses direitos, eu estou discutindo o que é a mulher contemporânea naquele momento, eu estou discutindo as questões discutindo o meu direito de pensar a minha família, e aí nós temos uma revolução naquele momento, que é a revolução da pílula anticoncepcional, porque é o primeiro momento em que a mulher, inclusive, passa a ser dona, se ela pode ou não ter um filho, ela passa a poder ser dona, muitas aspas, né? Ser dona, uma coisa é poder, uma coisa socialmente aceita, né? Mas ela passa a discutir o que é ser essa mulher, por que ela tem que ser essa bela recatada do lar soberano do marido, se vocês procurarem, nós vamos encontrar propagandas dos anos 50 com manuais que dizem como que você tem que receber o marido depois que ele chega cansado do serviço. Você tem que estar com o assado quentinho no forno. Você tem que massagear as pernas dele, as pés cansadas dele. Quando ele chegar cansado, você não pode arrumar a falação na cabeça dele e coisas desse tipo. E eu não estou dizendo que é coisa que a gente está falando assim, é uma coisinha aqui, vamos lá. Não, são veiculações de jornais, de revistas, que era ótimo, que deveria ser feito. Então, quando as mulheres, no início dos anos 20, nessa segunda onda feminista, vai, que é a famosa época de queimar o sutiã e tudo mais, ela está colocando em xeque essa própria noção que é ser mulher. Por que ser mulher está nessa condição de submissão? Por que ser mulher que na hora da Primeira Guerra Mundial estava usando calça, estava fazendo bomba, estava mexendo com pólvora, estava tendo os meus vestidos, inclusive, sendo espalhados pelas fábricas, pelo maquinário, e agora eu tenho que ser a bela recatada do lar, que fico sujeitada e tenho que simplesmente estar feliz com a máquina, porque a gente tem um mundo dos eletrodomésticos, e o mundo dos eletrodomésticos para. Então, assim, e aí nós vamos ter um questionamento pelas mulheres nesse período também. Então, nós vamos ter, na segunda onda feminista, ganhos de direitos reprodutivos com a pílula anticoncepcional, debate sobre o corpo e sobre a sexualidade, combate às estruturas sexistas de poder, combate à desvalorização da imagem feminina, por exemplo, você não podia ser uma desquitada. Quem que era desquitada, separada, divorciada, vulgar, você ser uma desquitada. Então, estamos combatendo luz, né? E aí, colocamos em xeque as questões sobre, ok, eu estou aqui falando de uma primeira conquista a nível de leis, então, a nível de lei, eu posso votar, eu sou cidadã e etc., mas a nível social, isso não se conforma. A nível social, eu continuo sendo a oprimida, a reprimida, a que tem que ser a bela alimentada do lado. Ponto. São anos de manifestações, até que em 1990 a gente tem a terceira onda feminista. E a terceira onda feminista ela vai vir para atizar, ou seja, intensificar essas pautas sociais. E aí ela vai combater os preconceitos sexuais de classe e de raça. Então é a primeira vez. Por quê? Nos anos 90, a gente já tem a emergência do movimento negro a nível mundial. Nós já tivemos nos anos 60, 80 nos Estados Unidos, o movimento das Panteras Negras, e nós estamos falando de feminismo enquanto movimento social, enquanto uma organização que é viva e que ela tende a absorver as demandas da sociedade. E da mesma forma que ela absorve, ela interfere. Então, portanto, quando a gente tem os movimentos operários pela nova reformulação do trabalho naquele meio, quando a gente tem as novas organizações, a organização dos movimentos deles, principalmente nos Estados Unidos, quando a gente tem
Isso tudo influencia o movimento de gênero, isso tudo influencia o movimento feminista. A gente tem a absorção dessas pautas. Então, a terceira onda feminista, na década de 90, ela tem o combate aos preconceitos sexuais, de classe e raça como objetivo, ela busca, sim, a liberdade sexual da mulher, ela vai inserir as discussões sobre o aborto de forma mais profunda, porque já tinha começado ali nos anos 60, agora nos anos 90 ela vem mais intensificada, até que hoje, isso é pauta hoje, independente de eu engordar, quem engordar ou desfrutar, isso é pauta. E na década de 90 em específico, né, naquele momento ali eu falo pop, não sei nem se é pop, mas eu falo do movimento pop, a gente tem o estereótipo da Riot Girl, que é a menina rebelde, a garota rebelde, né? Então, é aquele momento em que ser rebelde significa você não filho, está se rebelando contra o patriarcado. E aí, hoje a gente tem, agora nos anos 2000 para frente, principalmente a partir de 2010, o que a gente tem chamado de movimento sacro feminino. Então, é a absorção dessa lógica da tecnologia, né? Isso faz parte do nosso mundo hoje, não tem como a gente fugir disso. E aí nós estamos, aí a gente já tem a aplicação do movimento Me Too, a gente leva para essas discussões que, com as lógicas instantâneas, tende a se pulverizar, né? Tende a se alastrar com mais facilidade. A gente tem, a nível de fenômeno social, a horizontalização das pautas. O que, que é isso? Antes eu venho com a questão vertical de direitos políticos, coisas mais amplas, mais gerais. Agora eu tenho a horizontalização, eu tenho a pulverização de várias pautas que envolvem o movimento feminino, feminista, feminino e feminista. Bem, tem intelectuais, criadores, cientistas sociais que fazem uma crítica a esse processo, vai dizer que nessa pulverização de pautas a gente acaba se perdendo. Tenho acordo com isso. Apesar de ter acordo, também acho que não é sobre verticalizar, a gente não tem como ignorar os aspectos multipluri que a Sol quer ser mulher nos dias de hoje. A Sol quer ser mulher, quer ser negro, quer ser, quer ser homossexual e tantas outras formas de identidade que nós temos ainda hoje. Então, assim, é sobre ter resultados? É sobre ter um caminho para a gente resolver? Não, tem solução. É sobre, no mínimo, dizer que se nós estamos aqui pelo menos, e cabe a todo mundo, inclusive homens, porque pauta feminista não é só pauta de mulher, é pauta de homem também, e é pauta de homem porque não é possível pensar em inclusive a masculinidade de vocês sem pensar a nossa feminilidade. Não é possível porque nós estamos falando de sociedade. Sociedade é tudo junto. Independente de estar louco, nós temos que sentar coletivamente, ter uma condição de pensar e se organizar enquanto uma unidade social para depois vamos caminhar. Então, nessa horizontalização de pauta, tá certo, está errado? Não sei. Tem seus prós? Tem. Tem seus contras? Tem. Como resolver? Todo mundo é um convite para todo mundo bater cabeça junto comigo e pensar como que a gente vai lutar por uma sociedade igualitária, sociedade equitária, por uma sociedade em que ser mulher significa a gente ter que sofrer uma violência a cada 30 segundos. É assustador, é desesperador. Você ser mulher, você tem que olhar o tipo de roupa que você vai usar, porque a depender do que você usar, o cara vai te olhar e vai achar que você está sendo um vítima para ele, ou vai, sei lá, justificar que isso fez que você seja estuprada. São que na medida que a gente tem que discutir isso, eu falo, talvez a gente esteja falando como sociedade. E é um debate que a gente precisa a todo momento trazer. Já encerrando a minha fala, é, eu quero dizer que quando a gente pensa no feminino, no gênero, na situação de gênero, né, e que isso impacta em toda a nossa vida, e agora como cientista social, como historiadora, sou historiadora medievalista, como eu falei, de gênero, então, não que gênero seja só sobre mulheres, mas especificamente estudo as mulheres no século XIV, e aí eu fico pensando nos impactos, né, disso na minha pesquisa. Eu tenho a Primeira Guerra Mundial que me fala que o movimento feminista levou em consideração essa questão do trabalho, né, do trabalho feminino, e eu ultimamente tenho tido muita curiosidade para pensar no trabalho feminino para épocas recuadas, para épocas antes da Revolução Industrial,
tive a felicidade, até foi um texto que saiu na Argentina, sobre o trabalho feminino. E aí tem uma historiadora que ela fala o seguinte, que a gente tem que parar de achar que luta feminina é somente o que nosso tempo. Eu posso, na época antiga, na época medieval, ter as bases de um feminismo estabelecido para dizer que, ok, eu não posso olhar para o olho feminista. Ok, eu não posso olhar para a antiguidade, a Idade Média e falar que tem feminismo naquele momento. Mas eu não consigo, dentro dos espéculas, que são esses manuais de comportamento que eu estudo, perceber que no esforço da normatização e do controle do mundo feminino, e por que que precisa controlar? Porque estava demais, porque estava muito diverso, as mulheres estavam heterogêneas, as mulheres estavam participando no mundo do trabalho, a mulher era essencial, independente de qualquer época, a manutenção da sociedade como uma questão de existência. Então, quando eu olho para a Idade Média, apesar de não ter o feminismo estabelecido, eu tenho mulheres ali que trabalhavam na construção civil, tem mulheres que eram pintoras, tenho mulheres camponesas que, sem elas, dava o comércio de uma cidade tal como é. Se eu olho para a nossa sociedade, eu tinha que tirar todas as mulheres daqui, o que que isso? Então, como sociedade, é um papel de discutir isso. E ainda sobre a perspectiva de gênero, né, sobre os impactos, recentemente, em 2022, eu li um artigo que fala sobre a reprodução. Até então, no ato ali da reprodução, né, a mulher vai engravidar, o homem vai, o espermatozoide chega no óvulo, ok. Os estudos de gênero, os cientistas, eles se ficaram curiosos para pensar, dentro de uma perspectiva de gênero, esse processo de fecundação. E aí, o que os pesquisadores do Smith College de Massachusetts descobriram é que, na verdade, a mulher ela é absolutamente partícipe desse processo de fecundação, não o vaso que vai ser fecundado, mas as nossas trompas de falópio, elas tendem a bem selecionar o que a gente julga, que o nosso corpo julga como um espermatozoide melhor para fazer fé. Ou seja, olha o impacto que o estudo de gênero, que a preocupação em pensar a vida feminina gera, inclusive, numa pesquisa até então que nós passamos séculos aí, ó, você pensar sobre. Então, é sobre a gente olhar para o gênero enquanto categoria, enquanto conceito, como uma possibilidade de melhoria social, como uma percepção ampliada sobre o que são relações sociais e sobre a nossa sociedade. É isso. Obrigada. Muito, muito obrigada, professora Lara. E dando continuidade a essa linha de raciocínio, sobre os movimentos sociais, essas pautas históricas, não podemos deixar de lado, né, os direitos da mulher e como elas lutaram para isso historicamente, como a Lara falou, e agora chamaremos a advogada Ana Paula para falar dos direitos da mulher. Boa noite. Eu vou trazer um tema para vocês que é abordado também na Lei Maria da Penha, um pouco menos conhecido, né? Que é a violência patrimonial. A Lei Maria da Penha trata os tipos de violência contra a mulher, que é a violência física, que é a mais conhecida, psicológica, moral, e a violência patrimonial. O que é essa violência patrimonial? Essa violência ela não atinge uma classe determinada de mulheres. Às vezes pensamos o seguinte, não, essa violência só sofre aquela mulher que tem um patrimônio considerável. Não, não é. Essa violência atinge todas as classes. É aquele homem que, até uns dias, um tempo atrás, a carteira de trabalho ela era física, né? Então, o homem ia lá, guardava essa carteira, não entregava essa carteira de trabalho para impedir que essa mulher conseguisse um trabalho. Então, isso é uma forma de violência patrimonial. Não deixar a mulher estudar, se capacitar, é uma forma de violência patrimonial. É aquele homem que vai lá e a mulher é manicure, ele quebra o material dela, ela é cabeleireira, ele vai lá, destrói o salão de beleza dela, né? E vai muito além disso, né? Porque também tem
a violência já no casamento. Não sei se vocês viram um caso que foi bem famoso, que foi de uma atriz, Samara Filippo. Ela tinha um casamento considerado casamento ideal e tinha um apartamento. E vendeu esse apartamento para comprar a casa dos sonhos, né? E comprava a casa dos sonhos, mas o esposo colocou no nome dele. Quando vieram a se divorciar, ela não tinha esse patrimônio que ela achava que tinha, né? Não tinha mais esse patrimônio, né? E essa violência, às vezes, ela vem até antes do casamento, né? Que aquele homem começa a se envolver com a mulher e quer que ela faça o empréstimo no nome dela, compre um carro, né? E a gente sofre isso muito. Também eu já vi uma forma de violência também muito conhecida, né? Que é aquele golpe do amor, né? É chamado. Que o cara começa a bombardear a mulher, né? Todo dia, como você é linda, como você é maravilhosa. E ela começa a se viciar nesses elogios, né? De estar recebendo esses elogios. E eles escolhem muito bem, né? Eles conseguem ver a idade que essa mulher tem, a formação que ela tem, para poder fazer isso, né? Que são esses golpes virtuais. E a Maria da Penha, ela protege isso. Ela protege não só o casamento, mas o namoro, né? E também as relações virtuais também. Às vezes as pessoas não sabem, mas ela também traz essa proteção. E o que acontece? Quando as mulheres sofrem essa pressão, às vezes, né, o seu companheiro, o seu esposo, né, começa a fazer uma pressão para administrar o seu patrimônio, o seu salário, e às vezes ela vai se bater com a amiga, com a mãe, e a mãe fala: "Ô, minha filha, mas você não acha que você com 35 anos, você vai conseguir um outro casamento? Se bem, você tem filho, né?" Aí a amiga fala: "Ô, amiga, mas ele tem tantas outras qualidades, né?" Então, assim, fazemos isso, né? A gente sucumbe essa mulher a viver num casamento, porque nós somos criadas, né? Que só seremos bem-sucedidas se estivermos casadas, né? Se estivermos em um casamento, né? O homem ele não vai ser considerado fracassado se ele for divorciado. A mulher, sim, né? Então, quando fazemos isso com nossas mulheres, a gente está sucumbindo ela a possivelmente estar em uma relação que vai sofrer violência, né? Esses dias, eu até comentei pela manhã que eu estava com um amigo e as filhas no carro deste amigo. E nós comentamos sobre uma colega que sofre violência. Eu falei assim, eu já falei tanto para ela, ela precisa sair dessa relação, né? E a mocinha me falou assim, tia, mas será que não é porque ela é evangélica e a mulher, tia, ela edifica o lar. A mulher sábia, tia, edifica o lar. Eu falei assim, meu amor, a mulher sábia vem em casa. Mas brincadeira, gente, não estamos falando de casamento, estamos falando de manter-se em um casamento, porque as coisas que a gente mais escuta casamento é 90% mulher, 10% homem, né? Então, assim, nós somos cobradas do sucesso do casamento depende da gente. E não é assim, né? O sucesso do casamento depende de quem? De quem está envolvido nesse casamento, de quem faz parte desse casamento, né? E assim, como fazemos isso com nossas mulheres, nossas filhas, nós estamos sucumbindo a isso, né? Quando a gente fala, olha, o dia mais feliz da sua vida vai ser o dia do seu casamento, né? Tem tantos outros dias mais importantes, né? E assim, de ter esse selo. Nós estamos falando a questão do casamento, das mulheres, mas eu não quero que quando tivermos por uma situação dessa, condenar a mulher. Não, vamos acolher, né? Vamos acolher. Você vai assim, amiga, eu penso que você está passando por uma situação de violência. Né? Vamos procurar uma profissional, uma psicóloga, vamos procurar uma advogada, vamos na delegacia da mulher, né? Vamos denunciar.
que a sociedade faz muito com as mulheres, né? É cobrar, né, que casamento seja bem-sucedido, que elas aguentem tudo, mas que mantenha o casamento. A sociedade faz muito isso, a família cobra muito isso, a igreja faz muito isso, né? Então, eu costumo dizer, se o seu padre, se o seu pastor, alguém da sua família, se você se manter em um casamento abusivo, onde você sofre violência psicológica, patrimonial, física, denuncie seu companheiro, denuncie o seu marido, denuncie o seu pastor, padre, o seu orientador espiritual, né? Que não pode a gente permanecer em um ambiente de violência. Colinas tem a delegacia especializada da mulher, Colinas tem a equipe, né? Você sabe que a mulher tem que ser atendida por uma equipe formada por mulheres, né? Colinas possui isso. Então, vamos procurar apoio, procurar rede de apoio. Porque a primeira coisa que o homem faz com uma mulher, quando ela está sofrendo violência, é afastar ela das amigas, né? Da família, das amigas, para que ela não tenha essa rede de apoio. Então, é importante a gente ter conhecimento, que eu costumo dizer, conhecimento é poder, né? Para que a gente possa nos apoiar. Essa é a minha fala, minha contribuição. Muito bom, gente. É importante destacar que às vezes começa com uma palavra, com uma proibição, e às vezes termina em morte, né, em feminicídio. E vamos continuar. Lembrando que vocês, no final, nós vamos abrir as perguntas, então vocês vão pensando o que a gente pode ainda é, extrair ainda dessa conversa. Agora nós vamos ouvir a Larissa, nós vamos abrir esse momento para você, vai falar sobre o impacto do estresse na saúde feminina e, para lá. Boa noite a todos. Eh, Falar um pouquinho sobre a saúde da mulher e trazendo uma relação entre a questão da prevenção, né? Nós sabemos que o melhor tratamento para qualquer doença é a prevenção. E aí a gente refletindo um pouco sobre todas as conquistas, né? Todas as possíveis profissões, responsabilidades, funções que cada mulher exerce no seu dia a dia, ela tem uma sobrecarga, né? De estresse, né? Seja um estresse que seria para as suas atribuições domésticas, seu lar, seja um estresse para desenvolver e fazer com que o seu trabalho dê certo. E se a gente não colocar dentro dessa rotina um momento para um autocuidado, né? Um momento para cuidar do corpo, né? Do corpo físico, do corpo mental, da saúde mental, aquela mulher ela vai adoecer, né? Seja a curto ou longo prazo, uma hora o corpo ele vai começar a apresentar sinais. E quando a gente passa por um momento de estresse, seja um curto período ou uma longa trajetória de estresse, a gente se submete a uma produção hormonal constante. E esses hormônios, eles começam a causar problemas para o organismo. Muitas vezes problemas inflamatórios, muitas vezes problemas de insônia, nervosismo, que altera ali a questão da ansiedade, depressão, e aos poucos, né, o corpo começa a apresentar esses sinais, através de uma respiração acelerada, de um coração palpitando, de uma, às vezes, falta de ar, é, coceiras, erupções na pele, queda de cabelo, é, além de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, né? São patologias que a gente adquire com a falta de cuidado, uma falta de um sono adequado, de uma alimentação que seja considerada saudável, né? Que consiga suprir as necessidades nutricionais do nosso corpo, e também a questão do atividade física, né? A gente sempre bate nessa tecla constantemente, que muitas vezes a gente peca por não ter o hábito de fazer uma atividade física. O momento da atividade física é o momento que a gente produz hormônios bons, hormônios que descansam, que relaxam tanto o corpo quanto a mente. Então, por isso que muitas vezes a gente sabe que a atividade física ela tem um grande impacto na saúde. Então, a gente precisa ali mentalizar um pouquinho,
o que que nós conseguimos, seja uma atividade física leve, uma caminhada, uma atividade física por meio da dança, da musculação, o que que cada um se interessa para colocar o corpo para se movimentar de uma forma boa, de uma forma que traga benefícios para o organismo. E além dessas doenças crônicas também, um fator muito impactante, todas as pessoas em qualquer órgão, não só na saúde da mulher, que a gente tem uma grande prevalência de câncer de mama e câncer de útero. Então, o câncer, ele é uma das principais causas, é o nosso estilo de vida. Então, se a gente tem um estilo de vida corrido, sem um devido descanso, sem uma devida alimentação, a gente está mais suscetível a desenvolver o surgimento desse câncer. Se a gente for observar também, trazendo para a saúde da mulher, o índice de câncer de mama e o índice de câncer do colo do útero está cada vez mais alto e cada vez mais diagnosticado em mulheres jovens. Então, antigamente, a gente detectava essa patologia em mulheres já idosas, né? E hoje a gente tem mulheres de 30, 35 anos fechando o diagnóstico desses dois tipos de câncer. Né? Então, a gente também pode observar que por quê? Será se realmente é o número de doenças que aumentou ou será se as mulheres estão se preocupando mais, fazendo os exames de prevenção, de rotina, e conseguindo fechar esse diagnóstico mais cedo? Então, eu concordo com essa opção de que hoje a mulher, aos poucos, ela vai se cuidando, e a gente tem aí a oportunidade de detectar uma patologia logo no início e iniciar o tratamento de uma forma menos agressiva e também de uma forma mais assertiva. E colocando também sobre a saúde da mulher, a gente tem que considerar que a mulher, ela, desde criança, uma menina, a partir da adolescência, o corpo ele já começa a ter umas transformações, né? Onde a gente tem que dar mais atenção à questão do repouso, da alimentação, que é uma fase de crescimento e desenvolvimento, que quando não tem uma devida nutrição ou um devido descanso, pode ter ali, às vezes, a questão de irritabilidade, né? De, às vezes, a pessoa se apresentar um pouco mais estressada, agressiva, por uma falta de cuidado naquela faixa etária. E na questão da vida reprodutiva, né, na saúde da mulher, a gente tem também mensalmente, né, problemas relacionados a hormônios, né, do período menstrual, e que cada uma precisa conhecer o seu organismo, tentar observar o que que ela pode favorecer para melhorar esse período, para melhorar a sua qualidade de vida e, consequentemente, também a qualidade de convivência com as pessoas que moram com ela. Então, é nessa idade fértil também que muitas mulheres, né, que envidam, de certa forma, passam pelo período da maternidade, o período da gravidez, requer também um cuidado, uma transformação muito grande no organismo da mulher. Então, a gente traz também a saúde da mulher no período da gestação, no período de pós-parto também, né? E aí, no decorrer da evolução da faixa etária da mulher, a gente chega aí no climatério, na menopausa, que também já requer um outro tipo de assistência, né? Uma assistência mais de perto, exames de rotina cada vez mais frequentes, a mulher ela conhecer o seu corpo, né? Conhecer os seus sinais, a presença, o surgimento de algum nódulo, de algum sintoma, e se manter alerta, né? Porque às vezes ela vai necessitar de uma reposição hormonal, de um tratamento específico para determinada patologia que ela esteja apresentando. E para concluir, a importância da manutenção da saúde da mulher, né? Além de benefício próprio para o seu organismo, para evitar que ela adoeça, ou às vezes até para o tratamento da doença, é porque nós, mulheres, a gente abrange, né, um número de pessoas que estão ali sob o nosso cuidado. Então, se a gente quer se empenhar um cuidado, seja no trabalho, na sociedade, na igreja ou na nossa casa, como que a gente vai fazer isso estando com a saúde prejudicada? Então, ao mesmo tempo que a gente quer abraçar o mundo e cuidar do mundo todo, a gente precisa também se priorizar, tirar um tempo para a gente, na nossa rotina corrida, e ter momentos de autocuidado de forma constante, para evitar que a gente chegue a adoecer. Era isso que eu ia trazer para vocês. Agora nós vamos ouvir sobre a saúde mental da mulher com a Maranhão. Boa noite.
Eu quero agradecer a ele pelo convite, né, de estar aqui hoje com vocês, essa roda de conversa e de comentar necessidades similares. É, quem aqui já sentiu que precisava dar conta de tudo e no final do dia sentiu exausto, sobrecarregada e sem energia para si mesmo? Aqui eu acredito que a maioria, né? Porque hoje o dia a dia nosso está sobrecarregado. Hoje a mulher, ela não é só dona de casa, como as nossas colegas bem explanaram aqui. Hoje a gente é dona de casa, trabalha fora, e às vezes não é só em um serviço, é dois, é três, é mãe, é dona de cachorro, né? Mãe de cachorro, de pet. Então, assim, é tia. Então, assim, a gente tem uma sobrecarga natural aí ao longo do dia. E isso vem refletindo muito no estresse. Hoje, raramente não tem uma mulher, né, até estendo aos homens, que não tem também estresse. Né? A mulher é mais objetiva por quê? É igual a Marissa abordou, pelos hormônios, tudo contribui para o estresse. E às vezes nós mulheres, eu me coloco também, às vezes a gente pensa até que é uma dor de cabeça, uma dor muscular, a gente vai ignorando os sinais que o nosso corpo vai dando. E quando chega ao ápice, vem, né, manchas na pele, uma irritação, irritabilidade, o sono está descontrolado, né, os problemas hormonais vão aparecendo, né, você fica emocionalmente abalado, é onde o seu serviço atrapalha em casa, né, conflitos com os filhos, com o marido, com o namorado, tudo isso vai colaborando. E quando você se dá conta, já está no estágio mais avançado. Aí, o que vocês fazem quando isso ocorre? A maioria, né, quando está no inicial, você consegue lidar, com a atividade física, tenta melhorar a sua conduta, a sua postura, o seu dia a dia, diminuindo os afazeres, né? Se organizando. Porque às vezes a gente é o automático e a gente nem percebe. Às vezes é um amigo, um parente que tem que falar: ô Maraânia, calma aí, né? Vamos ver o que está acontecendo para melhorar essa situação. E para a gente tratar isso, às vezes está mais elevado, com a ajuda do profissional. Mas muitas vezes, por vergonha, né, de achar que é fracassado, né, não dá conta, é vergonhoso você procurar ajuda. Mas eu sempre falo, né, que a psicologia, ela trabalha como qualquer outro especialista. Quando vocês machucam o ombro, vocês ocorrem para quem? É por ortopedista, não é? Quando machuca o pé, quando está com problema de visão, vocês não ocorrem com um especialista? E a mesma coisa com a psicologia. E a psicologia, eu sou apaixonada, não é porque eu sou psicóloga, mas você lidar com a sua fragilidade, você conhecer o Senhor, isso é tão maravilhoso que quando eu acho que quem aqui, levante a mão para mim, quem aqui já fez terapia? Pouquíssima gente, né? Eu tenho que me incluir também, porque eu faço. Ah, e por que a psicóloga faz? Porque eu também tenho problema. Eu não estou imune de problemas. Ou será que estou? Não estou. Eu tenho a minha vida particular. E tratando do nosso eu é muito bom. Porque lá, na terapia, é o terapeuta e você. Ali não tem ninguém para te julgar e para dizer que você está certo ou errado. E no estresse, acontece muito de você estar desorganizado. Você antes
no trabalho você executava maravilhosamente a sua função. E com o estresse você não está sendo positivamente bem, porque você não trabalha sozinho, você trabalha com o outro. Então, você tem que saber lidar. Então, na terapia, você vai se organizar. Às vezes, quando você está com sintomas leves do estresse, você consegue, normalmente. Mas quando está já mais elevado, sozinho você não vai conseguir, né? Raramente isso acontece. E a terapia está ali para poder te ajudar a alinhar aquilo que está precisando ser alinhado para melhorar o seu emocional e o físico, a atividade física, mas muitas pessoas falam assim, mas isso aí eu estou cansado de escutar. Atividade física, alimentação, tudo isso, né, as pessoas sempre batem no mesmo tempo. Mas é isso, não tem outra coisa. Ou você muda o seu estilo de vida para melhorar a sua vida, né? Seja ela pessoal, seja ela profissional, ou você vai só virando um balão de neve até você estourar e ter outras comorbidades, que vão ser crônicas, como a hipertensão. Hoje é muito difícil não ter uma pessoa com 33 anos que é nova e ter, né, uma pressão alta. Vocês podem conhecer aí várias pessoas nessa faixa etária que têm alguma doença crônica. E é bom. Mas por quê? Porque hoje nós está cada dia mais cedo no mercado de trabalho, trabalhando fora, dentro de casa, e não tem tempo para a gente. A gente cuida de todo mundo. E você? A gente fica no segundo plano, terceiro, quarto. Nós somos os últimos, mas a gente tem que ser os primeiros. Porque como é que a gente vai cuidar do outro se nós não cuidamos de nós mesmos? Não é verdade? Ou eu estou mentindo? Quem é que concorda aí? Levanta a mão. Então, assim, que a gente tenha carinho, tenha amor próprio, é igual a música da Sinara. Ela explanou bem quando falou da mudança. E a mudança, ela só acontece quando a gente não quer, não adianta o terapeuta, a tia, a avó falar. Porque só ocorre a mudança quando a gente quer. Então, a gente sai hoje aqui com uma mentalidade diferente, porque eu sei que a vida da gente é corrida. Não é fácil. Tá cada dia mais difícil, né? Ser mulher, porque é o ofício, é o nosso, só que a gente tem que frear. Aquele ditado que você tem ou você freia ou você vai parar no hospital e alguém vai cuidar de você. É dolorido, né? A gente pensar assim, né, na situação, mas que a gente procura melhorar, porque a gente tem que se amar como mulher, como pessoa, e assim, é muito gratificante a gente ouvir das mulheres, né? Aqui tem bastante homens, né? Até me atrevo a falar e ajudar os namorados, seus esposos, sua mãe, dentro de casa. Porque se fosse colocar no lugar do outro, será que eu não ia dar conta de todos os ofícios que uma mulher dá? Né? Então, assim, você pensar um pouco no outro, se colocar no lugar, porque quando a gente coloca no lugar do outro, a vida fica mais fácil. Às vezes não fica nem você ser egoísta, é você ter empatia pelo outro, aquilo que se doa com amor, porque nós, como mulheres, donas de casa, mãe, a gente faz com amor.